O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Em 2022, foram registradas 72 mortes do tipo em Pernambuco, enquanto em 2021 foram 87, representando uma pequena queda. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Nova Roma, Isabela Lessa. Bom dia, Isabela. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes do Jornal da Cidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Isabela, quais os sinais de uma relação abusiva? Então, Carla, os sinais normalmente eles são sutis, pois a violência normalmente ela não inicia física, ela inicia psicológica, ela inicia de uma maneira com abusos leves, com falas inadequadas, com uma diminuição e uma menos-valia da mulher dentro desse relacionamento. Então é muito importante a gente estar atento e atenta porque existe de fato um violentômetro, uma gradação de violência que vai dando os seus sinais logo no início da relação e muitas vezes isso não é percebido. Então ciúme excessivo, poda de pessoas com quem a gente pode conviver, uma diminuição de quem nós somos como pessoa, como mulher, tudo isso serve de sinal máximo de alerta de um sinal de relacionamento abusivo. E quando o sinal toca, quando nós percebemos que existe ali alguma coisa estranha naquela relação, o que deve ser feito? Assim que se nota, o ideal é que essa mulher consiga romper esse vínculo o quanto antes. Que ela não entre no que a gente denomina ciclo da violência. Porque nenhum relacionamento ele é abusivo 100% do tempo. Por isso que muitas vezes é difícil a gente compreender como é que uma pessoa fica, às vezes, anos num relacionamento abusivo. Acontece que normalmente você tem fases tranquilas, que são as fases que está tudo em paz, chamada fase da lua de mel, aí você tem uma fase de tensão e aí uma fase de início da violência. Então, e aí a gente volta para a fase normalmente da lua de mel, porque aí esse homem pede desculpa, esse homem se arrepende, esse homem chora, diz que foi a bebida, diz que não foi de propósito, enfim. Então a mulher tem que estar muito alerta, porque quanto antes ela tiver empoderada e consciente de que o amor não é algo que nos diminui, o amor é algo que na verdade engrandece e eleva, quanto antes ela consegue romper esse vínculo e talvez não ficar nessa relação aí que pode acabar no feminicídio. Isabela, comparando os números entre 2021 e 2022, as denúncias cresceram, porém o feminicídio caiu. Foi uma queda leve, cerca de 15 casos apenas, porém uma queda. Pode-se dizer que o aumento no número de denúncias pode ter resultado na queda no número de feminicídios? Quanto mais nós temos um mapeamento efetivo dessa violência, que é uma violência extremamente subnotificada, ela é uma violência que muitas vezes sequer a vítima percebe que está sendo vítima dela. A gente pode dizer que à medida que a sociedade ela vai se educando e percebendo que essa forma de tratamento tão normalizada no machismo estrutural, ela é uma forma que diminui as mulheres e que por isso não pode ser tolerada, a gente vai tendo então mais denúncias. A gente tem mais denúncias também na hora em que as mulheres, além de identificarem, elas se sentem acolhidas e protegidas por essa rede, que é uma rede que tem que ser pensada seriamente por políticas públicas, com delegacias especializadas, com patrulhas Maria da Penha, com profissionais que possam, de fato, acolher essa mulher sem jamais questionar como ela foi vítima de uma violência, porque a culpa nunca é da vítima. Então, a gente pode dizer, sim, que quanto mais aparelhado, estruturado e organizado o Estado está para acolher essa mulher, mais se consegue efetivamente combater o feminicídio. E falando sobre o Estado, o que o Estado pode fazer para tentar reduzir esses números no dia a dia ainda mais? É multifatorial a violência de gênero, então a gente precisa começar a discutir isso dentro das escolas para talvez criar uma cultura menos permissiva com a violência contra a mulher. Nós precisamos ter delegacias especializadas, patrulhas especializadas, centros especializados que sejam multidisciplinares, que tenham assistente social, que tenham psicólogas, que tenham condição de amparar e dar suporte a esta mulher que muitas vezes está dentro desse relacionamento, mas tem filhos, tem uma dependência econômica, tem uma dependência emocional. Então, romper esse ciclo é muito difícil. Muito obrigada pela sua entrevista, Isabela.
Eu te agradeço. É muito importante a gente estar tendo espaços como esse para debater essa temática e, quem sabe, construir uma manhã com mais esperança e menos violência. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Nova Roma, Isabela Lessa, que explicou sobre o aumento dos casos de violência contra a mulher no ano de 2022 e deu dicas sobre como perceber uma relação abusiva. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.